Fala aí, Miraculous, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir. Dessa vez do episódio 12 da temporada 6, Reckless Driver ou Psicondo 3, porque ainda não lançou no Brasil, então não sabemos como vai ficar o título oficial. Pode ser algo como Psicondutora, mas vamos nessa, né? O episódio já se inicia com um monstro pirulito atacando Paris e quem veio para impedi-lo foi a Ladybug e a Vespéria. A Vespéria usa o Ferroada para paralisar um trem e o segura a lá Homem-Aranha em Homem-Aranha 2. E ela consegue sozinha salvar o trem. Coisa que a Queen Bee não fez, né? Mas beleza. Não vamos jogar hate, né? Enfim. E dentro desse trem tá a Aglaé, que acaba caindo, mas a Ladybug a salva. Porém, a Aglaé tá super apavorada e ela quer ficar longe da Ladybug. O que a deixa confusa, mas a Vespéria diz, eu vou ali no metrô tentar desligar as linhas para não dar mais nenhum problema. Você lida com o Akumatizado. E é ok. E depois da abertura, a Marinette tá conversando com a Alia no colégio, comentando que a Aglaé tava super apavorada e tal. E nós vemos que a Aglaé tem medo de joaninhas, mas não só de joaninhas. Ela tem um trauma de insetos no geral, principalmente akumas. E isso acabou fazendo com que ela sinta medo da Ladybug. E aí as duas a acompanham até a sala de aula, diz que ela vai ficar bem, porque ali não tem nenhum inseto, mas a Marinette se sente culpada porque ela não conseguiu recuperar o Miraculous da borboleta. Embora a Alia diga que não é culpa dela e que ela ajuda pessoas todos os dias, ela salva todo mundo. Mas mesmo assim, a Marinette diz que as joaninhas mágicas não consertam tudo. Enfim, na hora do almoço, a Aglaé vai se sentar com a galera, mas uma mosca fica incomodando-a e ela acaba fugindo. Tanto é que ela vai para o refeitório e diz que não consegue mais e que está pensando em ficar em casa e nunca mais sair. Porém, o grupinho de amigos se reuniu ali para conversar com ela. E o Max até recomenda que ela veja uma profissional, porque isso pode ajudá-la. A Marinette estava sugerindo uma ideia mirabolante de fazer um traje de proteção de insetos, só que não. O Max diz, olha, tem essa doutora que eu costumo ir e ela me ajudou bastante, porque eu tô no espectro autista. E aí o Aiden fica meio confuso e o Max dá meio que uma palestrinha sobre como ele vê as coisas de uma forma diferente e tal. Isso também é para explicar melhor, conscientizar o público. E aí, ok. Só que a Aglaé fala que não tá no espectro autista. Porém, a Milene diz que essa mesma médica já ajudou a superar várias fobias. Então, nós vemos aquele trio, o Ray, o Nelson e o Loa, enchendo o saco da Aglaé, mas o Max e a Alia dizem, não dê ouvido, não escuta essas pessoas tóxicas que não sabem interagir, tá legal? E aí, a Aglaé decide dar uma chance e ir com seus amigos até o consultório da doutora Psiquá, que é essa aqui. E aí, beleza. Quem foi acompanhando foi a Marinette, o Aiden, a Alia, o Max, a Juleika e a Milene. Nesses aí, acho que só a Marinette, o Aiden que não... A Marinette, o Aiden e a Aglaé que não se consultaram com a doutora Psiquá. Os outros já são pacientes dela faz um tempo. E aí, beleza. A Aglaé vai pro consultório, nota algumas maquetes de veículos, ela se interessa por um carrinho de táxi e a consulta começa. Basicamente, ela ligou para o pai da Aglaé, comentou um pouquinho, mas ela quer ouvir da própria Aglaé por que ela tem esse medo de insetos e de akumas. Então ela explica que ela já tinha medo de ser akumatizada, mas as coisas pioraram no dia de volta às aulas. Por quê? Porque a Ladybug disse que o Monark foi derrotado e tal, e que as coisas ficariam bem dali em diante. Então a Aglaé voltou para as aulas, só que ela não estava conseguindo interagir bem com a galera e tal. Então chegou aquela cientista lá, eu já esqueci o nome, aquela que trouxe os dinossauros de volta. Enfim, ela levou a galera para uma estufa onde estava um monte de borboletas, e a Aglaé gosta de borboletas. Só que ela ainda, estava receosa de entrar ou não para interagir com a galera, porque ela tem medo de ser akumatizada, mas ela queria interagir com o pessoal. E aí a cena corta pra
a Alia conversando com a Marinette, dizendo que ela já se consultou com a doutora Psiquá, que ela inclusive já ajudou sobre alguns problemas familiares que a Alia tinha. E a Marinette fica surpresa, porque ela nunca contou sobre isso, mas já faz um tempo, né? Então a Alia conseguiu superar. Talvez a gente saiba mais sobre isso no episódio Sad Nancy, né? Que é o episódio que vai ter a Nora, então provavelmente vai ter um destaque maior pra Alia. Ou não, né? Vai que ela só superou mesmo e a gente não precisa saber o que era. Mas, enfim. Basicamente, o Aiden começa a considerar se consultar com a Psiquá. A Mariette fica, ué, mas você pode falar comigo e tal. Só que a Alia faz uma alegoria com, tipo, um jogo parecido com Pac-Man, que faz tanto a Marinette quanto o Aiden entendam a situação. Que a Marinette pode ajudar, assim como a Psiquá, só que de formas diferentes. A Marinette vai dar o apoio que o Aiden precisa, só que é a Psiquá que vai ajudá-lo nesse processo de cura. E aí, ok. De volta à consulta da Aglaé, ela explica que ela estava sozinha, estava com medo. E foi nessa hora que o trio do Ray apareceu. Eles disseram, não, relaxa, a gente está contigo, a gente te ajuda. E aí eles levaram a Aglaé para dentro da estufa, depois que o pessoal foi embora. E deixaram ela lá, trancaram ela, sozinha. E aí, obviamente, no meio da confusão, ela ficou hiperventilando, com medo. E um Ultra Akuma apareceu para akumatizá-la. Então, ela não tem recordações disso, obviamente, mas tem fotos, vídeos na internet de que ela era uma akumatizada chamada Lady Butterfly. Uma akumatizada que ela disparava um raio que capturava as pessoas em casulos. Ela fez isso com o trio do Ray, mas ela não parou por ali. Então foi quando a Ladybug e a equipe dos Miraculous conseguiram salvá-la, né? Só que aí que tá. Desde então, ela tá com medo de ser akumatizada de novo. Só que a doutora Psiquá, ela quer chegar à raiz do problema, porque a Aglaé já tinha medo de Akumas antes mesmo de ser akumatizada. E aí que tá. A raiz do problema começou lá na primeira temporada de Miraculous, mais especificamente por causa da temporizadora. Porque a Aglaé, ela mostra uma foto onde, tipo, não tem nada. E ela fala, era pra eu estar aí, só que eu comecei a desaparecer. E o medo foi tomando conta de mim, eu perdi a noção do tempo, achei que nunca mais ia ver meus amigos, minha família, que eu não poderia fazer as coisas que eu queria fazer, enfim. Ela ficou com um trauma tão grande. Mas a doutora diz, ué, mas a Ladybug salvou todo mundo e tal. Ela, sim. E, tipo, dias depois, eu até tentei ficar bem, porém uma borboleta pousou no meu ombro e eu fiquei com esse trauma. Então, sim, basicamente o que rolou foi a Aglaé, ela já meio que estudava ali no colégio com a galera, ela só nunca apareceu antes. Tipo com o Mark, que só foi aparecer lá na segunda temporada, né? Enfim, basicamente a Aglaé já fazia parte daquela escola. Ela foi uma das vítimas da temporizadora e por causa disso ela acabou pegando um trauma de borboletas, que eram criaturas que ela gostava bastante. E desde então ela tem medo de ser akumatizada. Tanto é que ela se trancou em casa esse tempo todo. Então isso meio que explica porque ela não apareceu nas temporadas 2 até a 5. Mas enfim. E aí teve as voltas às aulas depois que o Monarch foi derrotado. Só que aí veio o trio do Ray, atrapalhou tudo e a Chrysalis aproveitou a vítima. Aí tá dando a entender de que a Aglaé foi a primeira akumatizada da Chrysalis. Sendo que no episódio 2 a gente diz, ué, mas a professora Boucher não foi... Não. Dá a entender de que ela foi uma das primeiras. Nós não temos realmente certeza se foi um retcon que eles fizeram ou se não ficou explícito que a Boucher foi a primeira. Então, na teoria, a Aglaé foi a primeira akumatizada nova e depois veio a Boucher, ela foi uma das primeiras, basicamente. Enfim, né? Basicamente, a doutora Psiquá diz que vai ajudar a Aglaé com esse problema. Só que diferente da Ladybug, ela não vai resolver o problema para ela. Ela vai ajudar a Aglaé a se curar, a se libertar. Só que ela vai começar isso na próxima sessão. Ela, peraí, próxima sessão? Ela, sim, minha querida. A cura depende do caminho que está à frente e do veículo que você escolher para seguir esse caminho. Não é um processo rápido. Cura precisa de tempo. Só que a Aglaé, ela
tá impaciente. Ela achou que seria curada de imediato. Ela acaba surtando, dizendo que nunca vai mudar, que a Psyche é inútil. Ela sai dali chorando. Os amigos vão atrás, só que a Chrysalis se aproveitou, mandou outra Akuma pra maquete de táxi que a Aglaé jogou no chão, né? E que a Psyche ia pegar. E aí, a Psyche, ela até tenta lutar, dizendo, não, eu não vou deixar você me akumatizar pra machucar ninguém. Ela, não, não é isso, eu quero te ajudar a ajudar as pessoas. Mas tudo bem, a Ladybug, o processo dela é demorado. Você pode ajudar essa garota, pode ajudar várias pessoas num piscar de olhos. Deixa eu te ajudar a ajudar os outros. E aí que a Psyche é akumatizada em Psychodriver. Novamente, Reckless Driver, Psychodriver, Psicondutriz ou Psicondutora. Não sabemos qual é o nome do episódio em português. Quando lançar em português, eu mudo o título do vídeo e a thumb, beleza, galera? Mas enfim, a Reckless Driver, ela tem esse visual aqui, que, diga-se de passagem, é bem mais ou menos. O orçamento todo da personagem foi bem melhor na forma civil do que a akumatizada, mas enfim, né? E aí a Reckless Driver sai dirigindo o carro dela por Paris, adoidado. A Marinette e os amigos saem para tentar ajudá-la, só que ela vê a akumatizada e começa a pedalar para longe, todo mundo corre. A Marinette diz que vai tentar ajudar a Aglaé, o Aiden fica vendo, ele entra num beco, se transforma em Cat-Noir, a Marinette se esconde, se transforma em Ladybug. Porém, a Aglaé é capturada pela Reckless Driver e ela põe um capacete lá que meio que consegue ler a mente dela e ver todas as fobias que ela tem. Então ela puxa uma alavanca lá na marcha que suga todos os medos que a Aglaé tem. Faz uma lobotomia na menina e joga ela pra fora do veículo. A Ladybug a salva. E a Aglaé tá toda contente, toda feliz. Isso meio que já cria um furo na teoria de que a Aglaé é a Cerise. Porque nesse episódio foi confirmado. A Aglaé é uma pessoa de verdade. Ela existe. Não é uma persona que a Cerise adotou. Não. Mas pode ser que aconteça. Eu vou explicar melhor pro final do episódio, tá? Vamos continuando. Enfim, a Ladybug, ela chama reforços, que são Pegasus, a Purple Tigress, a Rena Rouge e a Polymouse, enquanto o Cat-Noir salva um outro cara que também foi lobotomizado e ele agora tá sendo imprudente, querendo ficar no meio da rua pra tomar sol, achando que os carros vão desviar. Tipo, ele não é louco, ele tá me vendo. Mas enfim, né? A equipe se reúne, a Ladybug lança um talismã, ganha um sanduba, ela não sabe pra que usar. E aí eles combinam os poderes deles pra jogar o carro da akumatizada no Rio Sena. O Cat-Noir se transforma em Aquacat e vai pra lá, só que ele acaba sendo capturado e também é lobotomizado, ou seja, ele perde o medo de revelar a identidade dele. Só que na hora que a Reckless Driver vai pra pegar o Miraculous, a Chrysalis diz, não, você não tá fazendo a coisa errada. Relaxa, eu sei que você quer ajudar as pessoas, então pega o Miraculous dele, pega o Miraculous da Ladybug, você pode desejar ter essa capacidade de ajudar todo mundo numa escala muito global e num piscar de olhos. Só que nessa hora, né, um portal do Pegasus se abre, a Ladybug entra, começa a lutar contra ela, ela quase é capturada, ela enfia o sanduba na boca do Cat-Noir pra ele não revelar as coisas, né, porque a Chrysalis soltou o sopro anti-Akuma que tirou os poderes do Cat-Noir. E aí a Polymouse, ela meio que se sacrifica, tomando um anti-Akuma também, pra Ladybug não perder os poderes. E aí, basicamente, a Purple Tigress usa o colisão pra jogar o carro, deixar o Rio Sena seco, jogar o carro pro alto. O carro é destruído, mas o Ultra Akuma não está lá, e sim dentro daquela maquete. Então eles conseguem quebrar a maquete, e aí consertam tudo com Miraculous Ladybug. E aí eles se reúnem em volta da Psyche e a Ladybug dá um talismã de proteção para ela, dizendo que ela precisa acreditar em si mesma, ela não precisa de poderes, pois ela já liberta as pessoas do mal sozinha, ela já sabe como fazer isso. E que é um processo que leva tempo. Então a Psyche agradece e a Cerise tá lá no esconderijo, fazendo as anotações dela, dizendo que ela não vai perder da próxima vez, que ela vai dar um jeito da Ladybug contar o segredo de uma forma que ela mal espera. Enfim, né? E aí corta a cena, nós vemos os amigos lá da Aglaé junto com ela e a Psyche do lado de fora da estufa lá onde tem as borboletas.
E a própria médica fala, olha, o medo é bom porque ele nos ensina cautela, mas quando ele se torna uma fobia, acaba nos impedindo de aproveitar a nossa vida. Então, vá aos poucos. E aí, basicamente, a médica fala que ela vai começar o processo, que ela vá até onde ela conseguir e que tá tudo bem ela pode parar quando ela quiser. Então, eles entram na estufa, todo mundo fazendo um círculo em volta da Aglaé, ela fica um tempinho, sente as borboletas, ela dá um sorriso, mas logo fica com medo ainda e ela pede pra sair. Todo mundo entende, eles saem. E a doutora Psicoar comenta, olha, um passo de cada vez, foi um ótimo começo, você escolheu um veículo muito bom, que são os seus amigos, para te ajudar na jornada. E aí temos o endicado do episódio, e a cena pós-créditos da vez é que a Marinette foi acompanhar o Adrian na consulta que ele vai ter com a Psicoar. Ele agradece, e quando ele entra para a consulta, ele fala para a médica que tem alguma coisa estranha sobre o pai dele. E assim se encerra o episódio. Nossa, gente, foi legal. Algumas pessoas consideraram um filler, né? Tudo bem, porque não aconteceu muita coisa, foi um episódio mais sobre a Aglaé. Mas foi legal que vimos um pouco de desenvolvimento do Adrian, dos outros personagens, por assim, mas não foi uau. Eu diria que é um episódio ok, um episódio nota 7. E vamos lá, explicar o porquê a Aglaé e a Cerise não são a mesma pessoa. Basicamente, a Aglaé, ela foi lobotomizada, afetada pela vilã. Aí vocês, Rodrigo, mas na primeira temporada em Simon mandou, o mesmo aconteceu com Gabriel. Sim, só que aqui está a diferença. Lá naquele episódio, o Gabriel foi afetado e a gente não teve mais nenhum diálogo do Rockmoth. Só depois que o Simon foi desacumatizado que o Rockmoth voltou. Aqui não. Aqui nós tivemos a Aglaé sendo afetada pelos poderes da vilã, ficando lobotomizada, imprudente, sem medo de nada. E quando a Reckless Driver tava com o Ketna no carro, a Chrysalis mandou um sopro anti-Akuma pra tirar os poderes dele e conversou com a akumatizada. Então não tem como a Chrysalis, no caso a Cerise, ser a Aglaé. A Aglaé é uma pessoa de verdade e a Cerise é uma outra pessoa, que a gente sabe que era a Layla, pode ser a Iris, enfim, vários nomes, né? Várias identidades. Por enquanto ela tá como Cerise e a vilã é a Chrysalis. Mas ok, não descarta a teoria de que a Aglaé possa estar trabalhando para ela. Ou que em algum momento a Chrysalis se transformou em camaleoa e se passou por Aglaé. Mas nesse episódio não. Nesse episódio a Aglaé é a Aglaé e pronto. A gente sabe que ela existe. Se ela, o Ray, o Loak, o Nelson fazem parte da comunidade da borboleta, é só uma teoria. Mas, novamente, não sabemos qual é o plano da Chrysalis, porque ela disse, né, eu sou um camaleão, eu estou em todos os lugares. A gente sabe que ela tá espionando os heróis de alguma forma, a gente viu isso em Sublimação, viu isso em A Doutora de Piedra. A gente sabe que ela, de alguma forma, tá conseguindo espionar a galera, mas ainda não sabemos como. Então, é isso, vamos encerrar o debate. A Aglaé e a Layla, né, não são a mesma pessoa, mas pode ser que ela tenha algum envolvimento ou não. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.